Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Afirma-se com frequência que a primeira referência feita a Arthur vem de um monge gaulês do século IX, Nenio, cuja Historia Britannium cita Arthur em numerosas batalhas identificáveis. Mas Arthur já era registrado muito antes de Nenio, na obra Life of St. Columba, do século VII. Ele também é mencionado no poema celta Gododin, escrito por volta de 600 d.C. Quando o rei Aedan de Dauriada foi ordenado por St. Columba em 574 anos depois de Cristo, seu filho mais velho e herdeiro, nascido em 559, era Arthur. Em Life of St. Columba, o abade Adman de Iona contava como o santo tinha profetizado que Arthur morreria antes de suceder a seu pai. Adman confirmou que a profecia estava correta, pois Arthur foi morto em batalha alguns anos depois da morte do próprio Columba, em 597. Acredita-se que, de modo geral, que o nome Arthur, ou em inglês Arthur, derive do latim Artorius, mas isso é um erro. O nome arturiano era puramente celta, emergindo do irlandês, também originalmente Arthur. No século III, os filhos do rei Art eram Cormac e Arthur. Os nomes irlandeses não eram influenciados pelos romanos e a raiz do nome inglês Arthur pode ser encontrada no século V a.C., quando Arthur Mesdelman era o rei dos Legain. Em 858 anos depois de Cristo, Nenio fez uma lista de várias batalhas nas quais Arthur foi vitorioso. Os locais incluem a floresta da Caledônia, ao norte de Carlisle, seria Cat Coit Celidon, e o Monte Agnet, o forte de Bremenio, nos Cheviots, de onde os anglo-saxões foram expulsos. Também é mencionada a Batalha de Arthur às margens do rio Glen, ou Glen, em Nortúmbria, onde a clausura fortificada era o centro das operações desde meados do século VI. Outros campos de batalha arturianos citados são a cidade da Legião, que seria Carlisle, e o distrito de Linius, a velha região da tribo Novantae ao norte de Dumbarton, onde Ben Arthur se projeta acima de Arrochar, às margens de Loch Long. Para colocarmos Arthur em seu contexto correto, temos que compreender que os aparentes nomes de Pendragon e Merlin eram, na verdade, títulos. Aplicavam-se mais de um indivíduo com o passar dos anos. O pai de Arthur era Aedan Mac Gabran dos escoceses, tornou-se o famoso Pendragon porque era neto do príncipe de Brecon. Nesta linhagem, a mãe de Aedan, Luan de Brecknock, descendia de José de Arimateia. Nunca existiu um Uther Pendragon, embora apareça nas árvores genealógicas da Era de Tudor, século XVI. O nome Uther Pendragon foi inventado no século XII pelo romancista Geoffrey de Monmouth, futuro bispo de St. Asaph. E a palavra gaélica Uther ou Utir era simplesmente um adjetivo que significava terrível. A história só houve um Arthur, filho de Pendragon, que foi Arthur Mac Aedan de Dauriada. No seu 16º aniversário, em 575 d.C., Arthur se tornou o Guletic, que seria o comandante, soberano das forças britânicas, e a igreja celta aceitou sua mãe, Idirna de Lacus, como grande rainha dos reinos celtas. A mãe dela, na linhagem hereditária de Jesus e Maria Madalena, era Viviane I, rainha dinástica de Avalon de Borgonha.
Os sacerdotes, portanto, ungiram Arthur como o grande rei dos bretões, seguindo a ordenação do seu pai como rei dos escoceses. Entretanto, na época em que concebia Arthur por Aedan, Idirna, que seria Igraine, estava casada com Gyrlin, Dux de Carlisle. A história Regum Britanniae, ou a história dos reis da Grã-Bretanha, de Geoffrey de Monmouth, de 1147, Gyrliu e o Dux de Cornwall, senhor da guerra de Carlisle, foi literalmente impelido para a porção mais ao sul do oeste do país e se tornou Gorlois, que seria o Duque de Cornualha. Esse ajuste de nomes foi considerado necessário porque o padroeiro normando de Geoffrey era Robert, conde de Gloucester. A história foi financiada por dinheiro normando sob a exigência expressa de incutir o rei Arthur na tradição inglesa, embora ele não aparecesse na Anglo-Saxon Chronicles. Embora fosse apresentada como um relato factual, a obra de Geoffrey é reconhecida incorreta em muitos aspectos. O historiador William de Malmesbury a chamava de material duvidoso, e William de Newsbury foi mais longe ainda, dizendo: tudo que o homem se deu ao trabalho de escrever acerca de Arthur e seus predecessores é inventado. Muitos foram os que se surpreenderam com o Duque Gorlois da Cornualha de Geoffrey, porque não havia duques na Inglaterra no século VI. O antigo título de dux era muito diferente do posterior nobreza ducal, era uma distinção estritamente militar, não implicando nenhum direito de posse feudal. Outra anomalia era a afirmação de Geoffrey de que o Arthur do século VI nascera no castelo de Tintagel, pois não existia nenhum castelo em Tintagel até o primeiro conde da Cornualha construir um no início do século XII. Antes havia somente um mosteiro celta em ruínas do local. Outra confusão quanto ao filho de Pendragon se manifestou no país de Gales e a tradição persiste ainda hoje. Havia, de fato, um Arthur em galês no século VI e ele foi o único outro Arthur da realeza da época, mas não era filho de um Pendragon nem do Arthur das histórias do Graal. Esse Arthur foi ordenado príncipe de Dyfed, ou Dyfed, por São Dubrício em 506 d.C. Embora ele e seus antepassados fossem inimigos dos gauleses nativos. Ele era descendente da deserdada realeza Deisi, expulso da Irlanda no fim do século IV. Quando as tropas romanas deixaram o sul gaulês em 383 d.C., os líderes Deisi partiram de Leinster para se assentarem em Dyfed, que seria a Demétia. Arthur, príncipe de Dyfed, aparece como um notório tirano em The Lives of the Saints, seria nos contos de Caranoch e outros, e costumava ser retratado como um intruso regional encrenqueiro. No romance arturiano, a confusão entre Arthur escocês e o gaulês surgiu principalmente por causa da ligação com Merlin. Como já vimos, Merlin, que seria Emrys, era filho de Aurélio, mas a esposa de Aurélio era irmã de Arthur de Dyfed, ou seja, Niniane. Aurélio a desposara num esforço para reprimir as invasões dos Décies em Powys, mas sua estratégia não durou muito. Isso significava, claro, que Merlin, Emrys, era sobrinho de Arthur de Defy e, ao mesmo tempo, primo de Pendragon Aedan Magraban, além de ser o guardião escolhido do filho Aedan, Arthur de Dauríada. De acordo com os Annales Cambriae, que seriam os Anais de Gales do século X, Arthur apareceu na Batalha de Camlan, mas a qual Arthur os Anais se referem? Certamente não Arthur de Dauríada, pois há registros dele na Escócia depois desse evento. O Red Book of Hargest, que seria uma coleção de contos populares gauleses do século XV, diz que a Batalha de Camlan foi travada em 537 d.C. E o provável local era Mais Camlan, que seria o sul de Dimas Moldii.
No caso, é perfeitamente possível que Arthur de Defy tenha lutado lá. Ele era conhecido por liderar incursões tanto em Gwynedd como em Powys. Definitivo, porém, é que Arthur de Dauríada participou de uma batalha posterior em Camelot, a oeste de Falkreath. As crônicas dos Pictos e dos escoceses, que seria Chronicle of the Picts and Scots, se referem a esse conflito ao norte como a Batalha de Camelain. Ele também lutou posteriormente em Camela ou Camboglana, próximo à muralha de Adriano, a batalha que trouxe sua destruição. Geoffrey de Monmouth resolveu ignorar todos os locais geográficos, situando sua batalha fantasiosa às margens do rio Camel, na Cornualha. Geoffrey também associou a batalha irlandesa de Badon Hill, que seria Dun by Dun, com a Batalha de Bath, porque em segundo lugar fora conhecido como Badunsister. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.